1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 4 adiante. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente. Olha só, olha, preste atenção que Deus vai falar conosco. É porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Interessante, né? O Cano teve Penina e teve Ana. Então, o que acontece? E teve seus filhos. Então, aqui na hora do sacrifício, ele dava uma parte para cada um da sua família. Interessante que mesmo Ana, sem não dar filhos, e mesmo Ana não, sendo estéril, olha só, mas ela tinha uma parte maior do que os outros. Por quê? Porque ele amava a Ana. E eu quero dizer a você nessa tarde, pela palavra de Deus, o Senhor te ama e ele tem uma parte excelente para te dar. Eu quero dizer, louvado seja o nome do Senhor pela palavra de Deus. Ele é aquele que te ama, ele é aquele que nos ama e ele tem uma parte excelente para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. E quem recebe isso, diga amém, louvado seja o nome do Senhor e tome posse. Tem uma parte excelente vindo de Deus para ele te entregar nessa tarde. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina. Porém, sua mulher a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Agora você me pergunta por que ele não dava o mesmo tanto para todos? Por que Ana teve uma parte maior? Eu quero dizer para você, sabe por quê? Porque Penina perseguia a Ana, porque Penina confrontava a Ana, porque Penina humilhava a Ana. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que a parte que Deus tem para te dar é porque você não está perseguindo ninguém, é porque você não está humilhando ninguém, é porque você não está com o teu coração desejando mal para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que o que vem para ti é do Senhor, não é o maligno que vai te dar, não, porque aquilo que o maligno dá, ele cobra, ele tira, ele rouba. Louvado seja o nome. Mas aquilo que Deus te dá, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar aquilo que Deus te deu. Louvado seja o nome. Mas o inimigo, quando ele dá, ele oferece o tesouro do mundo. Ele está aí oferecendo o tesouro do mundo para muitos, mas ele está tirando esse tesouro, ele vai tirar esse tesouro. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que está recebendo do maligno, ele vai cobrar com a própria alma. Louvado seja o nome. Sabe por quê? Porque o maligno, ele não dá nada de graça, ele dá sim o ouro e a prata para muitos, mas ele pega a tua alma em troca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer que você entregou tua vida, foi para Jesus, a tua alma está entregue para Jesus, e quem vai te abençoar é Jesus. A boa parte vem de Jesus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Escute. E a sua rival excessivamente procurava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Interessante, né? Aqueles que são contra nós sempre quer nos irritar. Você já prestou atenção? Aqueles que é contra você, ele está te perseguindo, está te irritando, está te cutucando, está querendo que você se irrite, está querendo você chorando, está querendo você em depressão, está querendo apagar a luz. Mas eu quero dizer para você, louvado seja o nome, ninguém pode apagar a luz de Cristo que está em você, ninguém pode apagar as promessas de Deus que Deus tem para você, nem Penina, nem o inferno, nem amigos, nem inimigos pode apagar aquilo que Deus tem na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor e exaltado. Então, louvado, Penina estava lá, louvado seja o nome do Senhor, irritando Ana. Quantas pessoas estão te irritando? Louvado seja Deus. Quando elas vierem te irritar, coloca no teu coração, é porque você está incomodando o inferno, é porque você está brilhando, é porque você está sendo abençoado, é porque você tem uma parte excelente de Deus. E sabe qual é essa parte excelente de Deus? É a nossa salvação.
É a nossa salvação, louvado seja o nome do Senhor, porque quando se fala de bênção, as pessoas sempre pensam no material, não é verdade? Mas quando Deus fala de bênção, Ele está falando daquilo que é maior e melhor para nós, do reino do céu, da herança dele, do tesouro, que a traça não rói, que o ladrão não rouba. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que Deus tem para nós, louvado é a maior parte, louvado seja Deus, e exaltado seja o Senhor dos exércitos. E ele diz aqui, e assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava. Por quê? Você já prestou atenção? Por que que ela irritava a Ana? Não era só, aleluia, porque ela tinha filho e Ana não tinha. Era porque Ana subia para adorar a Deus. Sabe por que as pessoas te irritam? Sabe por que as pessoas te perseguem? Porque você é um adorador, porque você busca o Senhor, porque você está aos pés do Senhor, porque Ana, ela ia de ano em ano, louvado seja Deus, buscar ao Senhor, apresentar, aleluia, Jesus, o seu sacrifício ao Senhor. E aquele que não apresenta, aleluia, Deus, que não busca Deus, ele se irrita com você, ele se irrita conosco. Por quem nós somos perseguidos? Por pessoas que não buscam a Deus. Por quem nós somos odiados? Por pessoas que não buscam a Deus. Por que não estão aí querendo ver a nossa queda, a nossa derrota? Por pessoas que não buscam a Deus. Ana buscava a Deus. Por isso que o seu marido deu a parte excelente para Ana, mesmo ela sendo estéril. Ela era estéril porque não tinha filhos, mas ela não era estéril para Deus. Ela era estéril, ela podia não ter o fruto para dar para o filho, para o marido, mas ela dava frutos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele mesmo disse em Isaías: maior os filhos da solitária do que o da casada, louvado seja Deus. Escute, e assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava. Preste atenção, uma estava dentro da casa do Senhor irritando a outra, enquanto Ana estava adorando, Penina estava irritando a Ana, que estava adorando, que estava orando, que estava pedindo do Senhor a sua vitória. Você entendeu? No nosso meio, assim, tem aqueles que são adoradores, mas tem aqueles que estão nos irritando, nos perseguindo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem aqueles que estão no nosso meio, mas não adorando a Deus em espírito e em verdade. É o joio e o trigo. É a Penina e Anas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continua aqui. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Agora ele está falando com você. Ele está perguntando de você: por que choras? Ele está perguntando, ele perguntou de Ana. Por que ele não perguntou de Penina? Penina, por que tu irrita Ana? Eu quero dizer para você que aquele que te irrita, o Senhor nem quer conversa com ele. O Senhor quer conversa com aquele que adora ao Senhor. O Senhor quer conversa com aquele que busca ao Senhor. O Senhor não quer conversa com aquele que está irritando aqueles que adoram ao Senhor. Por que o Senhor não falou com Penina? Penina, para de irritar a Ana. Ele foi falar com a Ana, que estava adorando o Senhor. Ele foi falar com Ana, que estava chorando. Penina não estava chorando, louvado seja o nome. Penina estava se gloriando, Penina estava se exaltando. Eu tenho filho, tu não tem nada, louvado seja Deus. Não é assim que muitos dizem: eu tenho, tu não tens, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí é que está o segredo. Muitos que acham que tem, não tem é nada. E muitos acham que não tem é muito com Deus, louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Às vezes você está aí triste. Às vezes você está aí triste dizendo: Senhor, eu não tenho nada. E o Senhor está dizendo: tu tens sim, minha filha. Tu tens a melhor parte, tu tens a parte comigo, tu tens a verdade comigo, tu tens sim, louvado seja o nome, a vida comigo, louvado seja o nome. E estamos entendendo, e assim fazia ele de ano em ano. E quando ela subia à casa do Senhor, louvado seja o nome, assim a outra irritava, porque chorava e não comia. Ana chorava e não comia. Louvado seja o nome. Ana adorava, Ana buscava o Senhor, Ana perseverava. Enquanto
enquanto a outra estava irritando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer, foi com Ana que o Senhor falou, foi a Ana que Deus abençoou. Eu quero dizer, louvado seja o nome, é você que Deus vai abençoar. Não é esse que está te irritando, não é esse que está te perseguindo, é você que está buscando a Deus com choro, é você que está buscando a Deus, louvado seja o nome do Senhor, com fome, é você que está buscando a Deus doente, é você que está buscando a Deus sem dinheiro. Eu quero dizer que é você que o Senhor está ouvindo, Ele não está ouvindo aquele que está te irritando. Louvado seja o nome engrandecido, porque Deus não ouve a oração. Deus não ouve a oração de perseguidores. Deus ouve a oração daqueles que adoram, daqueles que se humilham para Ele, daqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Deus não ouve. Sabe quem ouve a oração de perseguidores? É o diabo, é Satanás que ouve. Ele que ouve a oração. Deus que ouve a oração daquele que está querendo o teu mal, louvado seja o nome do Senhor. Não é Deus que ouve, quem ouve essa oração contra é o maligno. Mas eu quero dizer para você que o importante é que Deus escute a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. O importante, louvado, que você está chorando, se humilhando. Alguém está te perseguindo, alguém está te irritando, alguém está dizendo para você parar. Alguém não está acreditando em você, alguém, louvado, está zombando de você. Mas o importante é que Deus está te ouvindo. E a melhor parte Ele entregará para você. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Eucana preocupado com Ana. Ele tinha filho com Penina, mas ele tinha amor por Ana. Ele sabia que Ana, louvado seja o nome do Senhor, não era culpada de não dar um filho para ele. Louvado seja o nome, homens com sabedoria, homens de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles sabem, louvado, o que está, louvado ao alcance de Deus e o que não está, alcance de você e o que não está. Então não era alcance de Ana dar um filho para Eucana. Era somente o alcance de Deus para que esse filho, louvado seja o nome do Senhor, nascesse. E ele nasceu, sabe por quê? Porque Ana não deixou de buscar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mesmo sendo irritada, mesmo sendo envergonhada, porque Ana era envergonhada. Era uma vergonha a mulher não dar um filho ao seu varão, ao seu esposo. Era uma vergonha, louvado seja o nome. Ela era considerada como uma mulher seca. E aos olhos de Deus, como é que Deus te vê? Os homens estão falando aí das mulheres. Alguém está falando de você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não interessa o que estão falando de você. O que interessa é o que Deus está enxergando em você. Louvado seja Deus. O que interessa é os olhos de Deus sobre você, sobre mim, louvado seja o nome, porque quem te abençoa, louvado seja o nome, é o Senhor. E ele diz aqui, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? E é assim, né, gente? Não te sou melhor do que 10 filhos? É assim, gente. Quantas pessoas estão perguntando para você por que tu chora? Por que tu só vive chorando? Por que tu vive falando que essa pessoa te irrita? Por que tu só vive falando que essa pessoa te persegue? Por que tu vive falando? Eu estava aqui perguntando de Ana, por que tu choras? Por que tu não comes? Ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo que Ana estava chorando, porque ela sabia que Deus podia mudar a história dela. Muitas das vezes as pessoas não entendem por que tu chora. Muitas das vezes teu marido não te entende porque tu chora pelo teu filho. Teu esposo não te entende porque tu chora pela tua família. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas não nos entendem por que nós choramos ao pé do Senhor, porque nós sabemos que somente dele vem a resposta para nós, vem o milagre para nós, louvado seja o nome do Senhor. Muita gente não entende por que esse povo só vive orando, por que esse povo só vive buscando esse Deus, porque é dele que vem a nossa vitória. É dele. E você não é entendido, porque você adora a Deus, porque você vai para o culto,
Porque você só vive em lives de oração, porque você só vive em lives de pregação. E muitos não te entendem, louvado seja o nome do Senhor, porque estão, louvado seja o nome do Senhor, sem entendimento. Não entende a tua dor, não entende o que tu sente, não entende a tua fé, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você, não importa quem não te entende, o que importa é que tem um Deus para cumprir a promessa. Não te importa quem te irrita, o que importa é que tem um Deus para te entregar a vitória. Não importa é que louvado quem está escondido tramando contra você. O que importa é que tem Deus vendo aqueles que tramam contra você. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para entender isso? E aqui continuamos. Ana pede a Deus um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Sião, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura, de tanto chorar, de tanto perseguirem ela, de tanto irritarem ela, imagine como estava o coração de Ana amargurado. Como ela não deveria dizer: Senhor, ninguém me entende, eu só quero um filho. Senhor, ninguém me entende, eu só quero um milagre. Senhor, ninguém me entende, eu só quero, Senhor, a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, olha aqui. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Preste atenção. A amargura que Ana sentia não era mágoas dos outros, mas era uma amargura porque ela estava querendo um milagre de Deus. Ela estava querendo um filho. Ela estava querendo um milagre. Ela estava querendo que a história dela mudasse. Ela não estava com ódio de Penina. Ela não estava com mágoa de Penina. Ela não pediu para Deus: Senhor, destrói a minha inimiga. Ela não pediu para Deus: Senhor, faz justiça pela minha inimiga. Sim, ela não pediu para Deus isso. Ela pediu do Senhor um filho. Um milagre. Esse filho representa um milagre. Esse filho representa aquilo que você está pedindo de Deus. E é isso que agrada a Deus. Enquanto os outros estão te irritando, você está orando pedindo o teu milagre. Enquanto os outros estão te invejando, você está orando pedindo o teu milagre. Enquanto os outros estão te perseguindo, você está orando pedindo o teu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para você entender? Então não te preocupa com quem, aleluia, Deus, está te irritando. Mas continua buscando aquilo que você está buscando. Continue chorando, continue jejuando, continue orando, continue buscando ao Senhor. Continue. Porque ele entregou o milagre para Ana, né? Interessante. Você sabe por que Ana passou por tudo isso? Porque o filho que o Senhor ia dar para Ana era um profeta. Era um escolhido de Deus. Era um profeta que seria honrado na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que tudo que Ana passou era porque Deus já tinha um plano na vida de Ana. E talvez você não está entendendo. Tudo que você está passando, chorando, sofrendo, é porque Deus tem um plano para você. Porque Deus é aquele que escreve a nossa história. Porque Deus, ele é aquele que nos dá até aquilo que nós não pedimos. Porque Deus é aquele que sabe que nós vamos pedir. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Ana estava sofrendo, Ana estava chorando, Ana estava sendo irritada, perseguida, desprezada. Ana estava ali como uma vergonha. Não era isso? Uma mulher estéril era uma vergonha. Estava ali como terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ana estava com o ventre sendo preparado para ser colocado nela aquele que seria um profeta na terra. Aleluia, Deus. Dá para entender isso? Dá para entender que o que você está passando é para Deus entregar aquilo que vem de Deus para você? Dá para você entender isso? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, agradecido seja Deus, que o que Deus tem para entregar para você não é qualquer coisa. Ele não deu só um filho para Ana, ele deu um profeta. Ele deu um escolhido.
Ele deu o melhor. Você está sofrendo, você está chorando, mas o que Deus tem para entregar para você é a maior parte. O que Deus tem para entregar para você é o melhor. O que Deus entregou para nós, eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, foi o seu próprio Filho. Foi o seu próprio Filho para nós termos o direito da salvação. Se ele entregou o próprio Filho dele, a melhor parte do reino dele, como louvado seja o nome, dá para você entender isso? Antes, louvado seja o nome de você, enxergar aí o teu pedido de oração, eu quero dizer para você que ele já deu a melhor parte, que ele já deu a melhor parte, que ele já deu um filho, ele deu o filho dele para que haja salvação, para que haja luz da terra, para que haja, louvado seja o nome do Senhor, profetas da terra, evangelistas, adoradores, obreiros, intercessores, o reino dele da terra, e você faz parte desse reino, louvado seja Deus, exaltado seja Deus, louvado seja Deus. E engrandecido seja Deus, ele deu a melhor parte para mim e para você. Basta você querer essa melhor parte. E essa melhor parte é Jesus. Basta você querer esse filho. Esse filho é Jesus. Se você entregar verdadeiramente sua vida para Jesus, ele vai trazer teu filho das drogas. Ele vai trazer teu marido das drogas. Ele vai trazer tua família das trevas, da escuridão, das prisões. Ele vai trazer, ele vai salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tampe os ouvidos dos vizinhos, né? Os vizinhos vão dizer assim que, meu Deus do céu, parece que ela está num altar, mas eu estou no altar. Eu estou no altar. Se você não sabe, aqui esse lugar, esse espaço que eu levo a palavra é um altar de Deus. Todas as vezes, todo lugar aonde se anuncia a palavra de Deus, aonde oramos, é um altar levantado por Deus. Talvez os meus vizinhos não me entendam. Talvez os meus vizinhos estejam curiosos. Mas com quem ela está falando? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estou pregando aqui, gente, eu sei que eu estou no altar. Louvado seja o nome. O altar de Deus não é um púlpito. Louvado seja o nome do Senhor. O altar de Deus é onde você coloca o teu coração. O teu coração é o altar de Deus. Aleluia, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque muitos acham que o altar de Deus é só um púlpito. O altar de Deus é aqui, ó. É aqui, louvado seja o nome do teu coração, louvado seja o nome do Senhor, é aí que começa o altar, louvado seja Deus engrandecido. E os cachorros maravilhosa nessa palavra, meu Deus, Deus é maravilhoso, a palavra dele é maravilhosa, gente. A palavra dele é maravilhosa, meu Deus do céu. E fez um voto, escute, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quem é que não chora na presença de Deus, né? Eu vivo chorando. Prefiro chorar para Ele do que para os outros. Eu prefiro chorar na presença de Deus do que na presença dos meus inimigos. Eu prefiro chorar na presença de Deus do que na presença dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Sozinho eu vivo chorando. Quantas vezes minha vizinha bateu aqui na janela e eu estava chorando, porque eu estava orando, porque eu estava na presença de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Então, Ana aqui, na presença de Deus, estava chorando. E ela fez um voto, né? Interessante que ela fez um voto e ela não sabia que Deus daria para ela um profeta. Antes de Ana dar o seu filho para Deus, Deus já tinha escolhido o filho de Ana. Deus já tinha tomado o filho de Ana para ele. Para quê? Para ser um profeta, para servir a ele. Louvado seja Deus. Olha como é que as coisas de Deus ela é sempre em concordância. Ana fez um voto de dar o seu filho para Deus. Só que Deus, louvado seja o nome, já tinha um voto com Ana. Que voto? Eu vou dar o filho para ela, será um profeta, porque ela vai me dar esse filho para mim. Mas antes dela me dar, eu já tinha tomado esse filho para me servir, para ser boca minha na terra. Ninguém entende o plano de Deus.
Ninguém entende o trabalhar de Deus. Às vezes você está pedindo algo que Deus já te deu. Às vezes você está pedindo algo, louvado seja o nome do Senhor, que só falta ali chegar o tempo de Deus. Então chegou o tempo de Deus para Ana. Louvado seja Deus, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, olha a humildade como ela falou com Deus. Penina irritava, Penina não tinha humildade. Penina era aquela que, estava ali cutucando a Ana. Era aquela que estava querendo que Ana se irritasse, que Ana parasse de orar, quem sabe até que tirasse a sua própria vida, não é verdade? Mas o que Ana fazia? Buscava Deus, chorava para Deus, falava para Deus. Estão te irritando? Não vá bater boca com ninguém não, fala para Deus. Estão te irritando? Estão aí te cutucando? Para de estar aí revidando. Fala para Deus. Quem te justifica é Deus. Tu não precisa te justificar. Ana poderia ter dito: Ana, você não está vendo que ela está me irritando? Mas Ana sabia que ela tem um Deus para justificar ela. Porque a única coisa que Ana queria era um filho. Se você estudar a história, Ana não perseguia Penina. Quem perseguia Ana era Penina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem Deus respondeu a oração foi de Ana. Foi de Ana que ele respondeu a oração. Então diz aqui: e sucedeu que, perseverando em orar. Perseverando em orar. Então não pare de orar. Não pare, persevere em oração. Aquele que persevere, tem gente que diz assim: as pessoas repetem os seus pedidos. Não, você não está repetindo o teu pedido. Você está perseverando em oração. Porque a petição de Ana só era pedindo um filho. Então, enquanto você não recebe aquilo que você está pedindo, não pare de perseverar. Oração repetida é uma coisa, pedido perseverando é outra. Louvado seja o nome do Senhor. Oração repetida é você pegar o Pai Nosso e repetir ele. Oração repetida é você pegar todo tipo de orações, Salmo 91, Salmo 23, e repetir ele. Agora, pedido de oração, perseverando para o Senhor te dar a tua bênção é diferente. Porque Ana não mudou o pedido dela. Todo o tempo ela pedia: Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, ela estava perseverando em oração. Ela não estava repetindo a oração do Pai Nosso. Ela não estava repetindo aquilo que ela decorou. Ela estava perseverando em oração. O que ela estava perseverando? Na conversa com Deus. Na conversa com Deus. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Louvado. E Ele deu esse filho. Então continuaremos perseverando em oração. O milagre de Ana era o filho. O teu milagre você sabe o que você está pedindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que aconteceu? O que foi que ela disse? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentar-de para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, sempre com humildade. A oração de Ana. Maravilhoso, né? Olha como o Espírito Santo nos ensina a orar. A palavra de Deus nos ensina muita coisa, gente. Nos ensina muito. Diz o quê? A tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Sempre tem alguém nos observando, né? Sempre tem alguém nos observando. E Eli estava observando Ana. Sacerdote, hein? Sacerdote estava observando Ana. Ô Jesus, agora preste atenção. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada.
O sacerdote olhou para Ana, julgou que entendeu que ela estava embriagada. Jesus. Mas Jesus sabia qual eram as orações de Ana. As orações de Ana não era contra o sacerdote. A oração de Ana não era contra a Penina. A oração de Ana não era contra os seus inimigos. A oração de Ana era pedindo um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Ana não estava orando contra ninguém. Ana não estava orando contra a Penina. Ana estava orando pedindo o milagre dela. Só que o sacerdote achava que ela estava embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ainda repreendeu, né? Foi lá confrontar a Ana. Ana triste, Ana chorando, Ana praticamente em depressão, porque nem comia. Aí o sacerdote ainda vai lá julgar a Ana, né? Quantas pessoas estão te julgando porque tu está orando, porque tu está pedindo o teu milagre, porque tu está aí, louvado seja o nome, querendo a tua vitória? Quantas pessoas estão te julgando por isso? E você só está querendo que Deus te abençoe. E você só está querendo que Deus te dê o milagre. E você só está querendo, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te dê a vitória. Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. O que é uma mulher atribulada de espírito? É uma mulher que chora pedindo o seu milagre. É uma mulher que chora na presença de Deus, pedindo o seu milagre, a sua resposta. E ele disse o quê? E o que ela disse? Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Quantas pessoas estão derramando sua alma perante ao Senhor e as pessoas estão nos irritando, e as pessoas estão contra nós, e as pessoas estão nos julgando, e as pessoas estão falando mal de nós, e as pessoas estão querendo adivinhar as nossas orações, não é verdade? Estão querendo adivinhar, o sacerdote estava querendo adivinhar a oração de Ana. Ele estava querendo, ele falou, não tem um povo que joga verde para colher madura? Não tem esse ditado diabólico? Vou jogar um verde para colher madura. Está repreendido em nome de Jesus. Nós somos um povo de Deus, que é o qual o Espírito Santo mostra o profundo, escondido e oculto. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Louvado seja Deus. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana estava atribulada, mas ela estava falando da alma dela, do desgosto dela, do milagre que ela estava querendo, da vitória que ela estava querendo. Então, olha o que aconteceu. Então respondeu Eli. Aí, né, depois que o sacerdote conversou com Ana, houve entendimento. Você entendeu? Quando você conversa com a pessoa, aí há um entendimento. Então não fique querendo adivinhar ou julgar sem primeiro conversar com a pessoa. Né? Tem muita gente nos julgando, nem conversa com a gente, nem perguntam nada da gente, não é verdade? Mas estão aí te julgando, estão aí te condenando. Nem procura saber como você está, nem procura saber o que você está fazendo. Porque está afastado de mim, porque eu estou orando pela tua vida. Quantas pessoas você está orando pela vida delas e você está afastada delas, mas está orando pela vida delas. Mas estão aí te julgando. Estão aí te julgando. Estão aí julgando. Por quê? Né? Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais o quê? Então respondeu Eli: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E agora, nesse momento, Deus fala para nós: vamos em paz. Vamos em paz, recebendo a nossa petição. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Eli disse para Ana: vai-te em paz, e Deus de Israel conceda a tua petição. E o que foi que aconteceu? Foi concedido a petição de Ana.
Não foi? Foi. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Não tem esse que ore a Deus, não tem essa que ore a Deus e não saia da presença de Deus com semblante alegre. Não tem, gente. Só se você não ora, não ora para agradar a Deus. Porque só se você não está ali com o coração para Deus. Mas todo aquele que se apresenta a Deus, que ora a Deus, o seu semblante não é o mesmo. Quando se levanta da oração é curado. Quando se levanta da oração é em paz. Quando se levanta da oração é cheio de pé. Quando se levanta da oração é renovado. Ah, Jesus. Só Jesus sabe como eu acordei. Com sinusite, com o nariz sangrando, com muito sono. Gente, esse dia foi de descanso. Dormi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na hora da oração, o Senhor me renovou. Na hora da oração, Ele te renova. Na hora da oração, Ele te cura. Na tua oração, Ele te abençoa. Eu digo sempre para vocês, só se levante da tua oração quando o anjo te tocar. Nunca tenha pressa para sair da presença de Deus. Nunca. Né? Só se levanta quando o anjo te tocar. Só para de orar quando você sentir que o Senhor te tocou, que Ele alegrou o teu coração, que Ele acalmou o teu coração, que Ele te curou. Louvado seja o nome do Senhor. E levantaram-se de madrugada e adoraram. Agora, né? Ana e Eucana se levantou de madrugada. Por isso que eu amo de madrugada, né, gente? O próprio Deus disse: aqueles que o amam buscam Ele de madrugada. E aqueles que o buscam Ele de madrugada o encontram. E Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, né? Louvado seja Deus. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram, adoraram perante o Senhor e voltaram a chegar à sua casa em Ramã. E Elcana conheceu a Ana, tiveram intimidade. E o Senhor se lembrou dela. E aí o profeta, não foi o filho, foi o profeta, foi o escolhido, foi colocado no ventre de Ana. Louvado seja Deus. E o filho de Ana nunca envergonhou nem aos seus pais e nem a Deus. Se você estudar a história de Samuel, você vai saber muito bem quem ele foi, como profeta, como juiz, como servo de Deus, como escolhido de Deus. E Deus era com Samuel. E Deus falava pela boca de Samuel. Entendemos a palavra? Entendemos a mensagem. Persevere em oração. Não se preocupe com as peninas, pelo amor de Deus. Seja você agradando a Deus. Penina não agrada a Deus, gente. A penina não agradava a Deus. Quem estava agradando era a Ana, que estava ali. Enquanto as pessoas estão falando mal de nós, a gente está orando para que Deus nos abençoe. Enquanto as pessoas estão aí, né, julgando, nem te conhece, nem conversa com você. O sacerdote só foi saber o que Ana estava fazendo quando ele conversou com ela, né? E aí o que foi que ele fez? Ele abençoou. Ele abençoou a Ana. Foi isso que ele fez. E Deus já tinha abençoado primeiro do que o sacerdote, né? Louvado. Sabe por que Deus já tinha abençoado primeiro do que o sacerdote? Porque as nossas bênçãos vêm do céu. As nossas bênçãos, ela está no céu e ela se materializa na terra. Quando o sacerdote disse que o Deus de Israel te abençoe, Deus já tinha abençoado a Ana. Deus já tinha um propósito na vida de Ana. Todo o sofrimento de Ana era porque no ventre dela seria gerado um filho. Todo o sofrimento que Maria passou. Você lembra que Maria foi envergonhada também, né? Muitos falaram, né, que ela tinha adulterado. Foi preciso o anjo falar com José, mas no ventre de Maria não ia nascer, louvado seja o nome do Senhor, um filho, não. Ia nascer o Salvador, louvado seja o nome do Senhor. Era um Salvador. E no ventre de Ana foi colocado um profeta. Louvado seja Deus. E eu convido você a entregar a tua vida para Jesus.